Um avião de passageiros se prepara para aterrissar no aeroporto de Amsterdã. Visual com pista. Quando, de repente... Vira! 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 O desastre acontece. Investigadores enfrentam uma enorme pressão para descobrir o motivo. Quando uma coisa acontece no aeroporto, tem mais atenção do público. Mas fica difícil encontrar respostas. Não tinha nada que indicasse que eles estivessem numa situação desesperada. Um exame cuidadoso das evidências Não tem nada de errado aqui, o indicador está funcionando bem. só aumenta o mistério. Por que será que eles decidiram voltar? Poderão os investigadores descobrir o que realmente condenou o voo 433? Ainda falta alguma coisa aqui. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Série de erros. É segunda-feira de Páscoa de 1994, no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. 4 de abril de 1994. Ajustar torque. Meus controles. O voo 433 da KLM City Hopper está indo de Amsterdã para Cardiff, no país de Gales. Torque ajustado. O tempo de voo é de 1 hora e 20 minutos. V1. Rotação. O avião é um Saab 340B, um bimotor turbohélice projetado para voos regionais curtos. O Saab 340B era um avião de passageiros muito popular nos anos 90, quando ele foi apresentado e estava em produção. Ele era usado no mundo todo, principalmente na Europa e na América do Norte. O comandante do voo 433 é Garrett Levart, de 37 anos. O copiloto, Paul Stassen, tem 34 anos. Os dois pilotos fazem voos para a KLM há mais de 2 anos. O voo de hoje parte do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, atravessa o Mar do Norte e a Inglaterra até Cardiff. É uma rota popular para a KLM City Hopper. Fred Berges fazia essa rota como piloto quando estava na companhia aérea. São 3, 4 vezes por dia essa rota entre Cardiff e Bristol. É rentável, é boa. São 21 passageiros no avião. A maioria está voltando para casa depois do fim de semana prolongado de Páscoa. Foi bom você ter vindo, obrigada. A minha mãe não queria viajar sozinha, então eu resolvi ir buscá-la. Marijke Jenkins é uma assistente social holandesa que mora no país de Gales. Ela foi para Amsterdã para buscar a mãe e levá-la para Cardiff. Nós conseguimos reunir toda a família naquele fim de semana de Páscoa, antes de voltarmos. Olha aquilo em frente, está vendo? Eu estou. O comandante Garrett Levart vê nuvens densas à frente. Ele quer ficar acima delas. Peça o nível de voo 200 ao controle. Amsterdã KLM 433. Prossiga 433. O nível de voo 200 está disponível? Subir para 200. Estão liberados para o nível de voo 200. O controle de tráfego aéreo de Amsterdã autoriza subir para 20 mil pés. Obrigado, senhor. Subindo para o nível de voo 200 KLM 433. O comandante resolveu ficar acima do mau tempo. Foi uma boa decisão, é claro. Queremos conforto para os passageiros. Evitar turbulência, evitar tempestades. E foi isso que eles fizeram. A companhia já pediu para você ser instrutor? Não, ainda não. É preciso muita experiência para chegar a isso. É muita responsabilidade. Pressão do óleo do motor direito. Verificado. Ver procedimento. Entendido. Verificar procedimentos.
Em resposta ao alarme, o copiloto Stassen consulta a lista de controle de aviso de pressão de óleo do motor. Existem várias razões pelas quais a pressão do óleo pode cair no motor, principalmente por vazamentos ou algum tipo de dano no sistema do motor. Lista de controle de emergência para a queda de pressão do óleo do motor e propulsor. A lista de controle diz para monitorar a luz de aviso e os indicadores de pressão do óleo. Se a luz de aviso estiver acesa ou o indicador estiver abaixo de 30, então pode continuar. Mas se tiver os dois, então desligue o motor. Esse não é o caso. Isso é muito estranho. Existem muitos avisos que podem surgir numa cabine. Alguns são muito sérios e nos quais os pilotos precisam imediatamente iniciar procedimentos de emergência. Outros, como esse, eles têm tempo para consultar a lista de controle e seguir passo a passo com a lista, para garantir que o problema não seja sério. E o que temos agora? Então a luz está acesa, mas estamos acima de 30 PSI. Então... Continue a operação normal. Sim. A tripulação termina a lista de controle e decide que é seguro continuar voando. Não foi tão ruim quanto eu pensava. No avião, os passageiros não sabem dos problemas. O voo estava bem tranquilo. Era um avião pequeno voando para Cardiff. Tudo bem. Nós não estamos mais subindo. Na aproximação a 17 mil pés, o comandante Livart percebe um problema com o desempenho do avião. Não está subindo tão rápido quanto deveria. Precisamos voltar para Amsterdã. Faça uma chamada PAN. Solicitação para manter o nível de voo 160. Diga que temos um problema técnico. Uma chamada PAN, ou o piloto dizendo PAN, 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 significa que existe uma situação em comum. Não é uma situação crítica, não é uma situação de emergência ainda, mas é para indicar ao controle de tráfego aéreo. Por favor, prestem atenção em nós. Precisamos de ajuda extra. Amsterdã KLM 433. Pam, 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 pam. Temos um problema no motor e gostaríamos de manter um 160 para retornar a Schiphol. Entendido, senhor. Pode virar à direita em direção a Schiphol. O controlador autoriza a solicitação do piloto. Temos uma PAN do KLM 433 retornando a Schiphol agora. No aeroporto, os veículos de resgate ficam de prontidão. Menos de 15 minutos depois da decolagem, o voo 433 da KLM está voltando a Amsterdã. Você é treinado para isso. Eles decidiram voltar para Schiphol. E essa foi uma boa decisão. Descendo 70. Verificado? Ajustado? Ok. 1.500 pés por minuto. Agora descendo em direção ao aeroporto. Está firme agora? A tripulação fica atenta ao motor com problemas. Está, mas faz sentido voltar. Avise os passageiros. Eles devem dar as más notícias. Vou dizer calmamente que, como precaução, vamos voltar. Isso. Senhoras e senhores, aqui é o copiloto. Temos um pequeno problema com o motor direito e, por segurança, vamos retornar a Amsterdã. Peço desculpas pelo inconveniente. Não é uma coisa que gostamos de ouvir. Bom, eles sabem o que fazem. Eu me lembro bem de ter dito para minha mãe. Como pode ficar calma depois de dizerem que o motor não está funcionando? KLM 433, pode me dar detalhes? O controlador quer saber mais sobre o problema do motor. KLM 433, situação sob controle. Temos um problema de pressão de óleo no motor número 2. Tudo bem, você pode vir para 06. Você é o número 1. Não havia nada na comunicação com os pilotos que indicasse que eles estavam numa situação desesperadora, que o avião estava para perder o controle ou alguma coisa assim. Aquilo foi, se pudermos chamar assim, uma emergência normal. Eu achei que eu fosse chegar em casa às 4.
Visual com pista. Ok, 433. Os pilotos estão concentrados na aterrissagem. O vento a 280 graus e 8 nós. Flaps 20. Flaps 20. Marcador externo. Verificado. O KLM 433 está a apenas 500 pés acima do solo. Atenção à velocidade. O avião desacelerou para uma velocidade perigosamente baixa. Deixa comigo. Uma guinada repentina para a direita pega os passageiros de surpresa. Quando teve a guinada, eu me lembro muito bem de ter dito para minha mãe: porcaria. Na verdade, eu xinguei. Marak, não xingue. Tem que chegar em linha reta. Quando tem uma inclinação tão perto do chão, é sempre um problema. O comandante se esforça para nivelar seu avião. Arremeter. Ajustar torque. Flap 7 e recolher trem de pouso. O comandante Livert tenta arremeter. O avião deu uma guinada forte para a direita. E nesse momento ficou bem claro que tinha alguma coisa errada. Não há salvação para o voo 433. Vira! 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 Garrett! 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 Acidente, acidente, acidente. Pista 06, emergência. Pista 06. O KLM Cityhopper 433 caiu perto do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã. De alguma forma, Mareike Jenkins e a mãe sobreviveram. Eu me lembro de estar tudo muito, muito quieto. Então, todas as coisas que a gente imagina que podem acontecer, como pessoas gritando e pânico, não aconteceram. Mamãe, você está bem? Vamos sair. Eu disse para minha mãe, vamos soltar o cinto porque temos que sair daqui. E ela disse, mas ninguém disse que podemos. E eu disse, eu acho que ninguém vai falar, mamãe, então eu vou fazer isso. As pessoas perto da pista que observavam aviões aterrissando correm para ajudar. O voo 433 da KLM caiu em um campo próximo à pista. Veículos de resgate não conseguem atravessar pela lama espessa. O pessoal do resgate e passageiros precisam se arrastar até um local seguro. E com a ajuda de um trator de fazendeiros locais. Socorristas e alguns civis levam os sobreviventes para longe dos destroços esfumaçados. Ai, eu preciso descansar. E eu só queria me sentar e fumar um cigarro. Era só isso que eu queria fazer. Isso é muito estranho, não é? É estranho imaginar que você pudesse pensar numa coisa dessas. E como eu estava com a minha bolsa, eu peguei um cigarro. E uma pessoa veio até mim e disse, é melhor você não fazer isso. Depois do que acabou de acontecer, eu vou fazer o que eu quiser. E a pessoa disse, mas você está coberta de querosene. E eu disse, bom, se eu fosse morrer hoje, eu já teria morrido. Eu vou fumar esse cigarro, seja como for. Mareike e a mãe tiveram sorte de estarem vivas. Nem todos tiveram essa sorte. Das 24 pessoas a bordo, 2 passageiros e o comandante morrem. 8 passageiros e o copiloto estão gravemente feridos. Enquanto o pessoal da emergência fica no local do acidente, os investigadores do Conselho de Segurança de Aviação da Holanda começam a buscar por pistas. Cas Bomkes está entre os primeiros a chegar ao local. Quando nós chegamos ao local do acidente, o avião tinha caído a cerca de 500 metros de distância no lado sudeste da pista.
Como isso é possível? O avião caiu do lado da pista. Não foi a quilômetros de distância. Foi perto do aeroporto. Investigadores conseguem recuperar as caixas pretas do avião, mas levará um tempo para processar os dados de voo e voz. Os investigadores querem ouvir o que o controlador de tráfego aéreo tem a dizer sobre o acidente. Ben Gronendick é o investigador do caso. Nós fomos até a torre e conversamos e tivemos as primeiras informações. Como a colisão aconteceu em plena vista, também tivemos os relatórios do que ele viu. Eles emitiram uma chamada PAN. Vamos voltar para o aeroporto. Nós recebemos informações do controlador do controle de tráfego aéreo que o piloto retornou de um voo para Cardiff. Amsterdã KLM 433. Pam, 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 pam. Temos um problema no motor e gostaríamos de manter um 160 para retornar ao Schiphol. Entendido, senhor. Pode virar à direita, em direção ao Schiphol. Eles disseram qual era o problema? Sim, eles disseram que era a pressão do óleo. KLM 433, pode me dar detalhes? KLM 433. Situação sob controle. Temos um problema de pressão de óleo no motor número 2. Isso foi numa altitude bem alta. Eles tiveram muitas oportunidades para verificar o problema e para manobrar sem problemas o avião com um motor só. Eles são treinados para fazer isso e essa não era uma situação incomum. Eu dei informações para eles sobre o vento antes que aterrissassem. E quando eu vi, eles estavam virando. Arremeter. Ajustar torque, flap 7, recolher trem de pouso. Os pilotos arremetem se a aterrissagem se torna instável. Eles aumentam a potência, ganham a altitude, circulam e tentam aterrissar uma segunda vez. Como sabe que estava tentando arremeter? Pude ver o trem de pouso sendo recolhido. Para ajudar a reduzir o arrasto, os pilotos recolhem o trem de pouso para arremeter. Eles tinham virado para a direita da pista. Algum tipo de problema de controle de voo? Um mau funcionamento do leme, dos ailerons ou outras superfícies de controle poderia explicar por que o avião se inclinou tão violentamente no último momento. Pouco antes de o avião aterrissar a poucos metros do solo, se você tiver problema de controle... Vira! Vira! O potencial de perigo é muito maior do que se o mesmo problema acontecesse em grande altitude. Os investigadores têm duas novas pistas. A tripulação teve um problema com a pressão do óleo e perdeu o controle do avião quando tentou aterrissar. Vamos nos concentrar no motor e nos controles de voo. Os investigadores enfrentam questões difíceis na busca por uma causa, mas o público já está exigindo respostas. Quando uma coisa acontece no aeroporto, tem mais atenção do público. Nós tentamos não tirar conclusões precipitadas e ficamos neutros e começamos uma investigação. Em um hangar no aeroporto de Schiphol, os investigadores do Conselho de Segurança de Aviação da Holanda vasculham os destroços em busca de pistas para explicar o acidente do voo 433. Eles precisam saber se o avião sofreu um defeito no controle de voo. Nós queríamos excluir todos os possíveis fatores que poderiam ter contribuído para o acidente. Vamos começar com o leme. Os investigadores sabem que o avião virou para a direita durante a tentativa de aterrissagem, mas não sabem o motivo. No ar, os pilotos movem o leme para a esquerda e para a direita para controlar a guinada do avião ou a rotação horizontal. É uma superfície de controle crítica para ajudar a se alinharem com a pista. Os investigadores querem saber se houve um mau funcionamento com o leme antes da aterrissagem. Eles precisam examinar o dispositivo de travamento do leme. Ele é usado para travar o leme no local para evitar que ele se mova com um vento forte enquanto estiver em solo.
Teria o leme travado de alguma forma durante o voo, causando uma perda catastrófica de controle? Eu posso dar uma olhada? Se a trava de comando ainda estivesse ligada, com certeza isso afetaria o controle do leme. Então era preciso verificar isso. Eles estudam os componentes do leme e procuram por qualquer sinal de mau funcionamento no sistema de trava de comando. Não tem nada de errado aqui. A trava está boa. Não encontramos nada de errado com a trava de comando. Uma análise mais detalhada revela que todas as outras superfícies de controle de voo do avião também estavam funcionando corretamente. Flaps 20. Flaps 20. A causa do desastre mortal está em outro lugar. KLM 433, pode me dar detalhes? Os investigadores sabem que os pilotos da KLM relataram um problema de pressão de óleo. KLM 433, situação sob controle. Temos um problema de pressão de óleo no motor número 2. Eles precisam saber qual era o problema e se isso contribuiu para o acidente. Tinha a possibilidade do motor ter travado ou superaquecido, porque pode ter faltado óleo. As turbinas estão girando. Não há evidências de que os motores superaqueceram, nem que tenham travado por falta de óleo. Esses danos foram causados pelo impacto, não pela pressão do óleo. Não há evidência de nenhum problema de pressão do óleo. Parece que os pilotos relataram um problema que não existia. É claro que verificamos o resto do motor. Foi uma investigação cuidadosa e não encontramos nenhum outro defeito no motor. Por que será que relatariam um problema se não havia nenhum? O que estavam olhando? Agora os investigadores querem saber: os instrumentos da cabine tiveram algum mau funcionamento e enganaram os pilotos? Pressão do óleo do motor direito. Verificado. Ver procedimentos. Entendido. Verificar procedimentos. Portanto, o próximo passo era olhar todos os sistemas para ver se havia algum mau funcionamento que pudesse explicar por que a pressão do óleo estava baixa. Tudo pronto? O teste dos indicadores de pressão de óleo e dos sistemas de alerta do Saab 340 deve informar aos investigadores se os pilotos da KLM estavam tendo leituras de pressão de óleo precisas. Não tem nada de errado aqui, o indicador está funcionando bem. Eles não encontram nenhum problema no indicador de pressão de óleo. Espera um pouco. Isso não deveria acontecer. Mas a luz de aviso é outra história. Tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Tá. Isso é estranho. Ele está dando um aviso intermitente. É outra descoberta surpreendente. A luz de aviso da pressão do óleo, às vezes, é ativada mesmo quando a pressão está normal. Verificando mais profundamente, eles examinam o interruptor que controla a luz de aviso. Suspeitamos do interruptor de pressão do óleo, então demos uma olhada. Entendi. O interruptor está em curto-circuito. O interruptor estava com defeito, estava em curto-circuito. Agora eles entendem o que os pilotos estavam vendo. Um aviso falso. A companhia já pediu para você ser instrutor? Não, ainda não. É preciso muita experiência para chegar a isso. É muita responsabilidade. Pressão do óleo do motor direito. Um curto-circuito no interruptor de pressão do óleo fez a luz de aviso acender quando não deveria. O aviso de pressão do óleo não era verdadeiro e o motor estava funcionando normalmente. Então, eles estavam vendo um aviso falso. Mas isso ainda não explica o acidente. A descoberta traz tanto respostas quanto perguntas. Um falso aviso, por si só, não deve causar um acidente. Verificado. Ver procedimentos. Entendido. Verificar procedimentos.
Os pilotos são treinados para usar listas de controle para garantir que não sejam enganados por problemas de mau funcionamento de circuitos. A lista de controle neste avião foi projetada de tal forma que deu à tripulação a oportunidade de verificar o problema como sendo um problema de um sistema de alerta, e não do propulsor nem do motor. Bom, agora eu preciso ver como é que está o copiloto. O comandante do voo 433 morreu no acidente. Oi, é o Cass. Alguma notícia? Mas o copiloto sobreviveu. E os investigadores esperam que ele possa explicar exatamente como a tripulação respondeu ao falso alarme. É sempre muito importante ter as primeiras impressões da tripulação sobrevivente. Mas, na verdade, isso nem sempre é possível. Então, nenhuma novidade? Tudo bem. Obrigado. O impacto deixou o copiloto com amnésia severa. Ele não se lembra de nada do voo. Os investigadores precisarão procurar respostas em outro lugar. Os investigadores do acidente de Amsterdã finalmente podem ouvir a gravação de voz da cabine do KLM 433. Eles esperam que ela diga por que os pilotos arremeteram e por que a aterrissagem deles em Schiphol deu tão errado. Se por acaso você não tem as informações da tripulação, então as gravações se tornam muito importantes. E nós estávamos muito interessados no que tinha sido gravado no gravador de voz da cabine. Tá bom, vamos ouvir. Para nos dar pistas específicas sobre o que tinha acontecido durante o voo. A companhia já pediu para você ser instrutor? Não, ainda não. É preciso muita experiência para chegar a isso. É muita responsabilidade. Aí está o aviso. Pressão do óleo do motor direito. Vamos ver como lidam com isso. Verificado. Ver procedimentos. Entendido? Verificar procedimentos. Os investigadores sabem que se os pilotos seguirem corretamente os passos da lista de controle, devem conseguir resolver o problema. Os procedimentos que estão na lista de controle de emergência ajudam os pilotos a determinar se é um aviso falso ou um aviso verdadeiro. Lista de controle de emergência para a queda de pressão do óleo do motor e propulsor. Óleo do motor e óleo do propulsor verificados. Bom, até aí tudo bem. Os pilotos parecem estar seguindo o procedimento correto. Se a luz de aviso estiver acesa, ou o indicador estiver abaixo de 30, então pode continuar. Mas se estiver os dois, então desligue o motor. Pare a gravação aí. Deixa ver se eu entendi. Se a luz de aviso estiver acesa e o indicador estiver abaixo de 30 psi, então desligue o motor. No Saab 340, o sistema de alerta e o sistema de medição de óleo são dois sistemas separados. E se houve uma confusão entre os dois, digamos que há uma luz de aviso, mas se a pressão do óleo está acima de um certo nível, a orientação na lista de controle de emergência é continuar as operações normais. O que temos agora? A luz está acesa, mas estamos acima de 30 psi, então... Continue a operação normal. Espera, para um pouco. Bom, vamos lá. Eles tiveram a luz de aviso, mas a pressão do óleo estava acima de 30 psi. Então eles poderiam ter continuado voando. A gravação revela que não só era seguro para os pilotos continuarem o voo. Eles sabiam que era seguro. Por que será que eles decidiram voltar? Jan Buitenhuis era um investigador da KLM especializado em gravações de caixa preta. Bom, é claro que cabe ao comandante decidir se ele continua ou volta, mas não havia razão para voltar. Avança até o final da lista de controle e vamos ver se eles dizem mais alguma coisa sobre isso. Tudo bem. Não estamos subindo mais. Ah, não. Deve ser por isso que eles voltaram. Precisamos voltar para Amsterdã.
Mr. Dunn? Faça uma chamada a PAN. Solicitação para manter o nível de voo 160. Diga que temos um problema técnico. Amsterdã KLM 433. Pam, 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 pam. Pam, pam. Espera, para um pouquinho. Eles não subiram. Os investigadores ficam perplexos. Todas as evidências mostram que os motores estavam funcionando normalmente. O único problema era um alarme falso. Então por que o avião estava com problemas para subir? Não tem nada de errado com os motores. Por que eles não estão subindo? O mistério do voo 433 está sendo difícil de resolver. Mas a mídia e o público em geral precisam de respostas rapidamente. Nós ainda estamos investigando, temos que ter cautela. No mês seguinte, problemas surgiram porque deve ter sido um piloto da empresa que ligou para a imprensa e disse: eu sei com certeza que foi um erro do piloto. O problema é que todos estavam tirando conclusões apressadas, mas nós precisávamos de provas. Ainda falta alguma coisa aqui. Vamos precisar dos dados do voo. Os investigadores esperam que o gravador de dados forneça as respostas que precisam para resolver o mistério do voo 433. Muito bem. Vamos ver o que temos. Agora os investigadores têm o gravador de dados do voo 433 da KLM. Ele contém informações sobre o desempenho do avião. O gravador de dados de voo saiu do acidente em bom estado. Então eu tinha os dados e pude fazer gráficos dos dados. Apenas esses por enquanto. Mas os dados podem revelar por que o voo 433 teve problemas para subir e por que caiu? Aqui foi onde receberam um aviso. Coloca os dados da pressão do óleo. É muita pressão. Os dados mostram que a pressão do óleo não caiu abaixo de um nível seguro. Não foi isso que impediu que o avião subisse. Está firme agora? Está, mas faz sentido voltar. Os investigadores continuam sem saber até que... O que aconteceu aqui? Eles descobrem uma coisa inesperada. É o empuxo do motor do lado direito. Está caindo. É uma grande descoberta. Isso sugere que erro do piloto pode ter causado o desastre fatal. Bem aqui. Logo depois que o alarme dispara, ele diminui a potência. Pressão do óleo do motor direito. Verificado. Ver procedimentos. Entendido. Verificar procedimentos. Quando teve o aviso, ele decidiu diminuir a potência. E ninguém sabia o motivo. Foi até marcha lenta. Cada alavanca de potência controla um dos motores. Os dados mostram que quando o copiloto começou a verificar a lista de controle de emergência, o comandante reduziu a potência do motor da direita até a marcha lenta. E aqui não diz nada sobre redução de potência. O comandante pode ter tentado proteger o que ele achava que seria um motor danificado, diminuindo a potência. Mas reduzir a potência do motor não faz parte da lista de controle de emergência. Inicialmente eu pensei que ele tinha feito isso para poupar o motor só naquele momento. Mas seria de se esperar que, quando eles tivessem chegado à conclusão correta para continuar a operação normal, ele usaria o motor de novo. E olha, ele mantém na marcha lenta até o fim do voo. É claro que não conseguiram subir mais. Tudo bem. Não estamos subindo mais. Não. Se não usar um dos dois motores naquela altitude, não dá para subir muito. Bom,
O alarme falso dispara. Ele reduz a potência do motor direito e foi isso que fez a pressão. Isso faz com que a pressão do óleo caia. Isso é muito estranho. Está diminuindo, Garrett. Foi por isso que eles acharam que tinha um problema com o motor. Como num carro, se você perder o pedal do acelerador, então o giro vai diminuir. Os pilotos decidem voltar, mesmo não tendo nenhum problema. Está firme agora? Está, mas faz sentido voltar. O sistema de pressão do óleo, o motor e o propulsor, tudo estava funcionando muito bem. Agora há uma questão-chave que os investigadores precisam responder. Será que foi o motor na marcha lenta que causou esse acidente? Vamos ver os dados da aproximação final. Eles querem saber como o motor direito em marcha lenta afetou a aterrissagem. Muito bem, vamos lá. Nesse exato momento, estão muito devagar. Atenção à velocidade. Deixa comigo. O comandante aumenta a potência do motor esquerdo para recuperar a velocidade. Mas como o motor direito não está produzindo empuxo, o motor esquerdo empurra a aeronave para a direita. Eles desviam para a direita da pista sobre o campo. A essa altura não tem como conseguirem aterrissar. Então eles não têm escolha a não ser tentar arremeter. A decisão dele de arremeter foi uma boa decisão. Se você não tiver certeza de que a aterrissagem será segura, arremeta. Arremeter, ajustar torque, flap 7, recolher trem de pouso. Mas quando o comandante coloca o motor esquerdo na potência máxima, ele coloca o avião numa curva catastrófica à direita. Então você tem uma situação na qual existe um impulso diferencial, forçando o avião para o lado do motor em marcha lenta. Vira! Vira! Vira logo! Garrett! 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 Que aterrissagem. O motor estava em marcha lenta, ainda estava funcionando. Era só um pequeno empurrão na alavanca e ele não teria problemas. Mesmo com os investigadores tendo descoberto sérios erros de pilotagem, a culpa toda estaria nisso. Muito bem. Então, qual era a qualificação desses caras? Investigadores holandeses examinam os registros de treinamento dos dois pilotos do voo 433 da KLM. Horas de voo, testes práticos, tempo de descanso. Parece que está tudo certo. Está faltando alguma coisa aqui. O que mais nós temos? Os pilotos parecem estar aptos para voar. Os dois pilotos eram certificados. Não havia dúvida que estavam qualificados. Mas um documento da época do comandante ainda treinando para ser copiloto revela 2 testes de voo reprovados. Muito bem. Isso é de quando ele estava treinando para ser copiloto. E ele acabou sendo aprovado. Um segundo. O que temos aqui? Olha só. Isso tudo está começando a fazer sentido. Os registros de treinamento mostram que o comandante Livart teve dificuldades com o mesmo tipo de problema que ele enfrentou no dia do acidente. A perda de um motor. Ele foi reprovado nesse teste 2 vezes. É uma descoberta importante. Os registros revelam que o comandante não passou em simulações do tipo de perda de motor que ele achava que estava enfrentando quando aterrissava em Schiphol. Porcaria!
Nós examinamos o treinamento e descobrimos que a tripulação, principalmente o comandante, teve dificuldades com um motor inoperante durante o voo. E a única outra vez que ele fez o teste foi em novembro de 92. E ele quase não passou. Os registros mostram que o comandante teve uma nota padrão, o mínimo necessário para passar. Depois desse fato, ficou claro que faltaram algumas coisas quando se trata do treinamento e das operações desses tipos de aviões. Os investigadores finalmente entenderam a sequência de eventos que levaram à queda do voo 433 da KLM Cityhopper. O comandante estava preparado para fazer isso? E o copiloto não questionou as decisões dele. E nenhum deles entendeu o perigo em que estavam. Quando um curto-circuito causa um aviso falso. Pressão do óleo do motor direito. Verificado. Ver procedimentos. Entendido? Verificar procedimentos. O comandante começa a reduzir a potência no motor direito, antes que seu copiloto tenha a chance de ler a lista de controle. Sua ação prematura engana os dois, e eles pensam que tem um problema no motor quando não tem. Havia informações disponíveis para os dois pilotos, mas de alguma forma não estavam comunicando essas informações um para o outro de uma maneira que permitisse a eles tomar as decisões certas. Lista de controle de emergência para queda de pressão do óleo do motor e propulsor. Quando eles puseram o motor direito em marcha lenta, eles tiraram esse motor da cabeça como opção. A alavanca direita de potência ficou na posição de voo em marcha lenta, e eles não discutiram as consequências disso. Visual com pista. Ok, 433. À medida que os pilotos se aproximam da pista... Atenção à velocidade. Deixa comigo. Os problemas que criaram para si mesmos começam. As coisas ficaram mais instáveis. Entraram numa situação na qual ficaram com pouco controle sobre o que estava acontecendo. Arremeter. Ajustar torque, flap 7 e recolher trem de pouso. A tentativa de arremeter usando apenas um motor foi o erro final. Dá para ver nos dados do voo, dá para ver nas alavancas de potência. Então perderam o controle. Vira! 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 Garrett! 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 O que começou como um pequeno problema elétrico se transformou numa série de erros dos pilotos. Mas o Conselho de Segurança da Aviação da Holanda determina que a causa desses erros vai além da cabine. Na maioria das vezes, o piloto comete um erro porque se torna muito complicado. Neste caso, não estava complicado. Então, o que ele pensou devia estar errado. É por isso que o treinamento precisa ser melhorado e que seja levado muito a sério. Muitas das recomendações dos investigadores são voltadas diretamente para a companhia aérea. O relatório final pede que a KLM revise as técnicas de teste de pilotos, que estabeleça treinamentos de gerenciamento de cabine e que melhore a orientação sobre voar com um motor em marcha lenta. É fácil culpar os pilotos, ainda mais quando, neste caso, um deles não sobreviveu e o outro perdeu a memória. Mas isso é mais uma situação de sistema. Uma das lições é o que pode ser aprendido aqui para todas as partes do sistema. As tripulações de voo, os manuais de operação, os fabricantes, as companhias aéreas, que papel todos têm. E como esses papéis podem mudar para evitar isso no futuro, ou para que seja menos provável que isso aconteça.